querida mesa já nominada, queridos irmãos e irmãs em Cristo aqui presentes, não cito a todos, mas a todos terei em minhas orações. A teologia cristã católica, juntamente aos demais saberes, pode oferecer rica contribuição neste debate de vida e morte. Além da tarefa destrutiva de afastar conceitos ofensivos à dignidade humana, pode e deve fazer brilhar o esplendor da boa nova revelada em Jesus Cristo. E de modo especial na sua Gênesis, no lava-pés, ensina-nos que o poder é legítimo quando a serviço da vida e superação das situações de morte. Por isso a Igreja Católica, não obstante suas tantas fraquezas, não se cansa de promover, defender e cuidar da vida humana. Olhemos para as inúmeras casas de abrigo de idosos, de crianças abandonadas, de acolhida a doentes e deficientes físicos ou mentais, as pastorais sociais, tais como a pastoral da criança, dos moradores de rua, dos portadores de HIV, dos migrantes, dos encarcerados, as casas de recuperação das vítimas das drogas, os abrigos para mulheres vítimas de violência, as casas pró-vida, e a lista poderia se prolongar. É verdadeiro afirmar que são praticamente incomensuráveis os trabalhos que a Igreja Católica realiza em favor da vida humana. A defesa do nascituro, a ADPF 442 insere-se neste contexto de duras, importantes e belas ações da Igreja Católica para que todos tenham vida e vida em abundância. Tristemente, os direitos humanos básicos são violados de muitas maneiras, não apenas pelo aborto, porém todos os belos esforços para proteger os direitos não serão bem-sucedidos se a própria vida continuar a ser desvalorizada. Por isso, solicitamos a todos os poderes que refutem quaisquer projetos que atentem contra a dignidade da vida humana. Quanto à questão que aqui nos traz, o aborto, se estivesse fazendo uma pregação dirigida a cristãos, bastaria me recordar o mandamento "não matarás", tão vivamente acolhido e ensinado pelo primeiro catecismo do cristianismo, a Didaqué, século I. Não matarás mediante o aborto o fruto do seu ventre. Todavia aqui, dirijo-me também aos não cristãos, a todos aqueles que acreditam na igual dignidade humana. Adentrando ao debate, é sabido que as intervenções nos mecanismos naturais de começo e fim de vida têm provocado perguntas sobre a identidade e valor antropológico do ser humano, concretamente falando, sobre quais tratamentos dispensá-los. Perguntas que ganham concretude, intensidade e atualidade quando dirigidas ao feto humano, objeto de vários interesses, os quais vão desde os mais altruístas até os do mercado e do biopoder, cujo intuito é o de projetar e controlar, e cito a obra de Habermas, o futuro da natureza humana. Nada tem de novidador afirmar, e uso o título da obra de Ronald Dworkin, o domínio da vida, particularmente da não nascida, possibilita o controle dos futuros corpos humanos, controle da população, da qualidade de seus corpos, novo capital, capital humano,
fonte de riqueza de uma nação e propagada a felicidade para os genitores. Tudo avaliado, selecionado e aprovado mediante meticulosos testes clínicos e desejos pessoais. É a gestação ou a sua interrupção funcionando como perfeito mecanismo de produção da riqueza da nação, do seu qualificado capital e dos filhos desejados. Política praticada em nome das condições de vida da população ou de uma grande parte dela, mas que faz de determinados grupos humanos objetos descartáveis. Obra de Zygmunt Bauman, Sociedade de Desperdício. E, portanto, vidas a serem juridicamente vulnerabilizadas, postas ao bando, vidas nuas, matáveis, sem que se cometa crime. Vale a pena olhar Hannah Arendt nas origens, sua obra Origens do Totalitarismo. Tornar vidas humanas matáveis, tirando-as do abrigo da Carta Maior, é a realidade que muito dista do irrelevante e merece acurado cuidado, pois torna o direito um perfeito dispositivo de poder e de controle, de classificação e de normalização. A obra de George Agamben, Poder Soberano e a Vida Sácer, onde o direito é utilizado como máquina para atender a pedidos e justificar mortes. Lugar por excelência de exercício do poder sobre a vida e a humanidade, biopolítica sobre a vida, onde o poder age na forma de fazer viver e deixar morrer. Michel Foucault, em Defesa da Sociedade. O poder age na forma, na modernidade, não mais fazendo morrer, mas deixando morrer, desprotegendo, desabrigando. Fato inquietante do nosso tempo, a biopolítica, melhor dizer, a tanatopolítica, na maioria das vezes apresenta-se velada e críptica. Desvelá-la e torná-la compreensível é árdua tarefa. Na dicção do filósofo George Agamben, em cada livro existe alguma coisa como um centro escondido para alcançar ou fugir. Mas qual é o centro escondido de uma política que promove uma cultura de morte? Sendo a Constituição, bem como todo o regramento pátrio, os mesmos para todos, o que explica posições tão diferentes e até divergentes, por exemplo, durante a DI 3510 e a DPF 54? Uma das razões reside nos princípios éticos que regem os juízes. Chamo a atenção. Há quem acolha, ainda que veladamente, um pretenso novo princípio na interpretação e aplicação da Constituição brasileira, a saber, o princípio de gradualidade na dignidade da vida humana. Princípio presente e sustentador da tese da DPF 442. Não leio o texto por questão de tempo. O nominado princípio agarra-se aos estágios biológicos e os transforma em estágios na dignidade da vida humana. Assevera uma vida humana ter sua dignidade e valor proporcional ao seu desenvolvimento físico, aos investimentos nela realizados. Assim, o biológico, o corpo, torna-se unidade de medida da dignidade de uma vida humana. Igualmente ao biológico, a cada etapa superior, assim aconteceria com a dignidade. É uma visão fisicalista e biologicista,
pois o vivente é identificado e reduzido a um corpo capitalizado, que ajustado ao capital, recebe previsões de outros futuros, vai agregando valor. É claro que conforme o resultado obtido com os investimentos efetuados, se for de baixa qualidade, o valor é menor, a dignidade é menor. Segundo dito por Dworkin, e encampado pela tese da DPF 442, o ser humano aumenta de valor. O ser humano aumenta de valor conforme desenvolve o seu ciclo existencial e vai recebendo investimentos, cuidados. Quanto mais investimento uma vida recebe, mais valor possui. Assim, com o passar do tempo, mais valiosa uma determinada vida vai ficando. A DPF 442 sustenta que a Suprema Corte Brasileira tem assumido um caminho sólido e coerente na proteção gradual ao desenvolvimento fetal pelo direito comum. Inicialmente, o investimento é notado no desenvolvimento biológico, e esse se torna evidente e expressão daquele. Porém, com o transcorrer do tempo, novos investimentos são feitos, de modo que a cada dia a vida do ser humano em crescimento é alvo de maiores expectativas. E aqui um nodo central do argumento. Tem-se que os estágios biológicos são assumidos como estágios na dignidade da vida humana. Da gradualidade biológica durante o desenvolvimento de uma vida humana, esse é o raciocínio, vai-se à gradualidade na dignidade daquela vida. Fato que ilumina a atual investida da menor valoração e até desproteção do feto em relação a quem já nasceu. Nesta lógica, tutela e título se implicam e se originam do investimento. Mas, exatificando, uma vida humana, talvez fosse melhor dizer, os investimentos realizados em uma vida humana, externam-se em diferenças físicas e mentais. Conforme essas diferenças se apresentam, essa vida é intitulada de concepto, embrião, feto, criança, adolescente, adulto, idoso e protegida. De acordo com a titulação, é determinada a proteção a dispensar. Todavia, a questão de fundo a aqui atentar diz respeito à razão que justifica essa graduação na proteção: o acolhimento da ideia de existir em graus na dignidade humana. Assim, introduz-se a máxima de que a dignidade da vida humana é igualmente somente em alguns estágios do seu desenvolvimento, ou a dignidade da vida humana é desigual nos diferentes estágios da vida humana. Alguém poderia ressalvar que o regramento pátrio já protege diferentemente a vida humana conforme a sua fase de desenvolvimento. Neste sentido, a ADPF argumenta que, abre aspas, os graus de reprovabilidade são claramente diferentes e que a situação da mãe ou gestante é levada em consideração. Praticar o infanticídio não gera penas tão graves quanto cometer um homicídio, que por sua vez é punível de forma mais exasperada do que a prática de um aborto. Ainda, é de se considerar que a lesão corporal grave tem uma pena máxima maior do que a do aborto. Aqui a ADPF está a afirmar que o regramento pátrio diferenciado é decorrente de um valor diferenciado que é dado à vida humana. A conclusão pode parecer. Também é importante frisar que o aborto provocado, diz a ADPF, sem o consentimento da gestante, tem pena de 3 a 10 anos, bem inferior à do homicídio. Ora, em leitura sistêmica do direito, a verdade é bem outra.
A deferência manifesta na legislação não é fruto de um abrigamento do pretendente princípio de gradualidade na dignidade humana. O faz justamente como tentativa de garantir a dignidade da igualdade humana no cotidiano. O faz justamente como tentativa de fazer com aqueles que são mais frágeis estejam protegidos. Quando características físicas, mentais, econômicas, sociais tendem a gerar situações de discriminação, a legislação, pelo menos até atualmente, busca impedir que essas se concretizem. A diferença na elaboração das leis faz parte da razão jurídica, sendo uma resposta firme e eficaz para exatamente garantir a igualdade na dignidade e nos direitos fundamentais enumerados na Constituição. Como explica Michael Sandel, segundo o princípio da diferença proposto por Rawls, são permitidas leis desiguais quando visam o benefício dos menos favorecidos. Não porque se pense haver diferença de gradualidade na dignidade, e sim porque do distinto estágio cronológico decorrem singulares exigências para que a comum dignidade seja resguardada. A lei protege, em especial atenção, seres humanos em certas etapas biológicas para resguardar a sua inviolabilidade em sua dignidade. Há de se notar que o argumento presente na DPF 442, que emprega o princípio da gradualidade no valor de uma vida humana, rompe fronteiras. Em um avanço ignorante à falácia rumiana, o biológico se torna o ético. Naturalismo biologicista. O raciocínio, matematicamente falando, fica assim: mais investimento, mais valor, dignidade, mais proteção. Este é o argumento presente na DPF. Ora, somente uma espécie de cegueira intelectual impediria de enxergar que no proposto princípio de gradualidade na dignidade, assumido pela DPF 442, os fatores extrínsecos são colocados como causa da dignidade da vida humana, eliminando a possibilidade de falar em sentido pleno de valor intrínseco da vida humana. Pois, para conhecer o valor e consequente proteção de uma vida humana, seria requisito básico saber qual estágio de desenvolvimento se encontra esta ou aquela vida humana. A dignidade e valor da vida humana são assim discriminados. A conclusão pode parecer fria e calculista, porém esta é a lógica e funcionamento, esta é a racionalidade do princípio de gradualidade na dignidade da vida humana. O que o justifica qualificá-lo desumano e antiético. Na verdade, antiético porque constitui uma proposta ética oposta àquela presente na sociedade brasileira. Para mais fixar, importa ter presente que, se aceito o princípio de gradualidade na dignidade humana, como o doutor Henrique falava anteriormente, este princípio basilar, garantidor dos direitos fundamentais, estará sendo destruído. O problema é que alguns se deixam fascinar por este raciocínio que propõe proteger de modo a desproteger a vida ainda não nascida. Nós tenhamos clareza, se aceitarmos este argumento, estaremos em uma grande derrocada de toda e qualquer proteção à vida humana. Alguém ainda poderia dizer que esse gradualismo seria aceitável. Como já dito,
as comparações e as valorações entre vidas poderiam seguir em outros âmbitos, entre idosos e jovens. Tem um bioticista, Peter Singer, que ele defende, por exemplo, que não há problema nenhum em matar uma criança até ela não ter cometido 2 anos de idade, para ver onde podemos chegar. Encaminhando para as conclusões, cabe, além do dito, a DPF, ao pretender fixar proteção a uma vida humana, ancorando-a no pretenso princípio que estabelece gradualidade na dignidade da vida humana, choca com 3 questões extremamente relevantes. A primeira é justamente a aceitação do princípio de gradualidade na dignidade humana. A segunda é recepcionar e inserir no regramento pátrio não apenas um novo regramento, mas também uma nova ética acerca da dignidade humana. A terceira é tentar incorporar esta nova ética ao regramento pátrio, não por meio do Parlamento e do Senado, mas por meio do STF, fazendo desta forma, nolens volens, fixar a ética própria daqueles que fizeram a propositura da 442 e daqueles que a estarão julgando. Cabe ainda ponderar, peço 2 minutinhos, quanto ao perigo do conceito de pessoa no sentido jurídico, ser tomado como sinônimo de pessoa no sentido ontológico. Da mesma forma que a cidadania é uma definição político-jurídica, a de pessoa acabaria por sê-lo. Conquanto a ontologia seria definida pelo direito, pessoa, e no sentido ontológico, seria somente um título político-jurídico concedido ao nascido com vida. No caso, o vivente humano não seria definido pessoa por sua natureza, mas por uma ação criativa do direito. Pessoa configuraria como um título, um status humano concedido pelo poder soberano. Assim, no Brasil, ser pessoa ou não ser pessoa decorreria tão somente de uma decisão interpretativa da Constituição por parte da Suprema Corte. Luminosa é a inversão da ordem. O direito que surge para proteger a pessoa passa a ser dela o Criador. Eis a biopolítica sobre a vida, uma máquina de ontologia a serviço da morte, a serviço do poder. Por fim, faço-me valer das palavras presentes em João 3,17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Essa é a mais profunda e sincera intenção da Igreja Católica ao se posicionar neste debate, para que haja salvação, para que a vida seja abundante para todos, sem discriminação e preconceito, em especial dos mais fortes sobre os mais fracos, dos maiores sobre os menores, dos grandes sobre os pequenos. E concluo chamando a atenção e destacando: estejam de fato atentos à introdução deste princípio de gradualidade na dignidade da vida humana. Estejam atentos para que não seja um meio jurídico a introduzir uma nova ética dentro do regramento pátrio brasileiro, que não seja um processo de fato que passa pelas casas do Parlamento e do Senado. Estejamos atentos para que não seja o direito dizer quem é pessoa, mas seja o direito a proteger quem é pessoa. Fiquemos com Deus e uma boa continuidade do nosso seminário.